O Rei Salomão, parte 3. Este texto, que está sendo produzido no formato de vídeo, ou melhor, as palavras que digo são um texto que expõe um ponto de vista e uma forma de pensar. Anteriormente fiz duas análises da famosa história do rei Salomão, quando este rei do povo de Deus teve que escolher entre duas postulantes à mãe, a verdadeira mãe, mas ele tinha que usar da inteligência para tirar a melhor das conclusões. Um governante precisa saber o que fazer. Muitas vezes, no exato momento que o problema surge. Contudo, se fosse possível, numa situação como essa, o melhor seria que o rei Salomão mandasse prender as duas postulantes ao cargo de mãe, vamos falar dessa forma, e observasse o comportamento das duas junto à criança que até ali não tinha sido assistida por nenhuma delas. Se a que guardava fosse a verdadeira mãe, esta deu margem de alguma forma a uma outra pessoa fazer a solicitação. Se quem guardasse fosse alguém que retirou a criança da verdadeira mãe, esta também não tem direito para tal, por não ser a verdadeira mãe, e a outra o permitiu de alguma forma e agora arrependida queria trazê-la de volta. Esta situação mostra que a escolha não precisava ser feita de imediato. O rei Salomão, com a sua infinita sabedoria, poderia observar o comportamento da criança perante as duas postulantes ao cargo de mãe. Digo cargo porque elas não se comportam como uma verdadeira mãe, a qual não permite que a sua criança se separe, e ninguém tem dúvida de seu verdadeiro valor materno. Nesse caso, nenhuma é uma mãe e apenas uma postulante a ser uma mãe. Isso poderia ser demonstrado a partir dos tratos daquele dia da decisão para frente. Então, o que observamos na análise de uma situação desse tipo é que há uma forçação de barra para que o rei Salomão seja considerado inteligente, uma vez que a escolha poderia ser feita dias depois, meses depois, até anos depois, sem nenhum prejuízo, desde que as duas fossem confinadas e obrigadas a cuidar daquela criança, e algum especialista do reino ou o próprio Salomão, a partir de observações secretas, pudesse tirar uma conclusão. O que digo é que é inegável que um governante saiba decidir de imediato o que deve ser feito. Contudo, essa história força a barra porque a decisão poderia ser postergada. Agora, a capacidade de resolver uma situação faz com que alguém se proponha a ser um grande gerente de uma nação, e nesse particular o rei Salomão, ele mostrou ao mundo que se fosse uma situação onde a emergência se fazia necessária, ele resolveria daquela forma. O professor Moisés, contudo, numa situação como essa, o faria de uma outra maneira se a emergência fosse necessária. Eu diria para a primeira das candidatas ao cargo de mãe: você já foi mãe? Você sabe o que é ser uma mãe? Você quer ser mãe? Você quer cuidar desta criança? E aguardaria a resposta a cada uma dessas perguntas feitas pausadamente. A outra, eu repetiria a mesma sequência de perguntas e aguardaria as respostas. A partir das respostas, tiraríamos várias conclusões sobre quem é a mãe, quem deu à luz a criança, quem passou pelas dores do parto, quem foi a gestante verdadeira. Isso poderia me levar rapidamente a descobrir qual a verdadeira mãe, porque obviamente a mãe verdadeira, ela é em algum momento da situação
uma gestante, ela é uma preocupada com o parto, ela entende muito mais do que aquela que não é, sobretudo se aquela que não é a verdadeira mãe nunca teve uma criança. Assim, dessa forma, a análise dessa situação nos conduz à forçação de barra. O rei Salomão não foi inteligente quando fez essa análise e, na minha concepção, a Bíblia em muitos momentos é equivocada e apresenta situações que dificultam a existência humana e transtornam a vida das pessoas. Precisamos ser inteligentes e analisar o que acontece e não instigar comportamentos, como nesse caso do texto analisado. Obrigado a todos, e são 3 vídeos abordando o problema de diferentes maneiras pelo professor Moisés, falando sempre de improviso e numa sequência bastante inteligente.